Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal. Muito bem-vindos, muita satisfação em tê-los conosco nessa noite, para aqui estudarmos mais um capítulo do livro Espírita Religião dos Espíritos, que faz referência ao livro dos Espíritos, e vamos juntos refletindo. Preparados? Jesus e humildade é o tema da noite, é o tema do capítulo 17 do livro Religião dos Espíritos. Então vamos à leitura. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhes as vicissitudes, ou seja, as transformações. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta, entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou, em pessoa, às portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste e a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Jesus e humildade. Essa aqui faz referência à questão 937 do Livro dos Espíritos. E aqui o Livro dos Espíritos, questão 937, vai nos dizer o quê? Falar do texto, Jesus e humildade, é mais do que óbvio. Não tem muito o que dizer. Jesus e humildade são sinônimos. Jesus e o amor são sinônimos. É como a gente sempre fala aqui nas nossas reflexões. O amor é aquela grande árvore, aquela árvore frondosa que deriva, onde derivam todos os outros. Perdão, tolerância, amor, o amor em si, que é a grande árvore. Então, tolerância, compaixão, perdão, a humildade, a generosidade, a caridade. Então, está tudo dentro. E falar de Jesus é falar de humildade. Veja que Emmanuel termina o texto falando o quê? Não é a questão financeira, não é a questão de ter posses ou não. Não é a pobreza ou a riqueza que vai te fazer humilde. É você mesmo. É querer ser humilde. É saber ser humilde. É saber falar não sei. Não conheço, mas busco aprender. É saber que desconheço muitas coisas, mas eu posso aprender muito mais.
E é exatamente aqui, nós não sabemos, mas juntos podemos aprender muito mais. E esse é o propósito do programa Lições Fraternais. Estamos juntos, com o quê? Com humildade, de desconhecimento de muitas coisas. Mas o momento é esse de aprendizado. E aos poucos, estamos caminhando nesse aprendizado. Através do quê? Da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos dar essa percepção do quê? De vida futura. E aí, indo lá para o Livro dos Espíritos, para quê? Para aprender. Na questão 937, ele vai falar o quê? Pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E a resposta: são, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com os corações insensíveis, com o seu próprio foi o que foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Você viu como começou o texto, lembrando aqui, como Emmanuel disse? Jesus poderia mandar anjos celestiais para cá, para a terra, mas não, ele mesmo quis vir. Ele veio e desceu aqui na terra para quê? Para demonstrar, para nos ensinar essa humildade. Mas perante essa humildade, perante tanta caridade que nós fazemos, muitas das vezes nós somos pagos de que forma? Como fala a questão 937. Com a ingratidão. Mas veja que a ingratidão, como ele diz, é o quê? É uma árvore seca, daquelas que só dá frutos ruins. Né? Que tal o quê? O egoísmo. O egoísta, como ele deixa bem claro aqui. Então, a ingratidão, e como nós vimos em acho que 2 ou 3 lições passadas, lá do Renascimento, acho que foi na lição 15, se não me engano, das idas e vindas. Então, aqui cabe falarmos disso também. E se lá naquela vida eu fui um ingrato, o que me compete agora, então, se não receber a ingratidão? Para quê? Por conta de um Deus punitivo? Não, já não devemos ter mais esse pensamento. Lembra da colheita? Chegou o momento. Lá atrás, o que eu plantei? Somente ingratidão. Somente ingratidão. A todos que de alguma maneira me auxiliaram, me ajudaram, como que eu respondi a eles? Com a ingratidão. E hoje eu vou colher essa ingratidão. A lei da ação e reação é implacável. É uma lei da natureza, é uma lei divina. Então não é a questão de Deus ser punitivo em relação a mim, muito pelo contrário. É uma questão de aprendizado. É uma questão de que eu tenho que retornar para refazer aquilo que eu fiz mal feito. E agora eu vou fazer de maneira diferente, se eu quiser. Porque Deus, não se esquecendo, nos deu o quê? O livre-arbítrio. Mas aí convenhamos, até quando eu vou querer permanecer nesse ciclo vicioso? De pago com a ingratidão e recebo ingratidão. Pago com ingratidão e... Até quando? Se ainda assim persistir, se ainda assim quiser caminhar nesse caminho, haverá um momento que eu não vou aguentar mais tamanha ingratidão e uma lucidez haverá na minha cabeça de fazer, olha, existe um caminho diferente. E aí a oportunidade que eu tenho é do quê? De fazer diferente. Por isso as reencarnações, por isso as idas e vindas. E através do quê? Jesus e a humildade. Não é? Então, eu vou aprendendo aqui, ó, com ele, tudo isso. E Jesus está nos ensinando. E a ingratidão é filha do egoísmo. Não adianta buscar nela alguma alternativa, achar que estou sendo certo, sendo ingrato. Pelo contrário, né? Chico Xavier tinha uma frase e que cabe em todas as lições. Mas do jeito que nós estamos conversando aqui, vai fazer mais sentido agora. Ele dizia assim, a todos dou o direito de ser como são. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor. Mas com qual propósito disso? Porque sabendo que tudo que eu plantar, eu vou colher. A ingratidão é uma delas. Então, de que maneira que eu tenho que fazer isso? Com coragem.
E eu já sei que eu sou orgulhoso, o que me falta é humildade. Então não adianta eu também ficar falando, eu preciso melhorar, eu ainda sou orgulhoso. Eu preciso melhorar porque eu sou orgulhoso. Mude a frase, mude a sentença, para quê? Para que seja inconsciente e nós mesmos, com coragem, trabalhemos nisso. De que forma? Eu sou orgulhoso, mas serei humilde. Aí é melhor. Serei humilde hoje. Hoje me esforçarei para ser o mais humilde possível. É nesse sentido que a gente vai caminhando. É nessa percepção que eu vou me esforçando para quê? Para ser melhor. Mas vai valer a pena? Lembra aquela liçãozinha também que a gente sempre fala, aquelas frasezinhas de impacto, né? Dou o direito de ser o outro como ele é. Mas eu também estou cansado de receber ingratidão. Deixa eu dar um pouquinho de ingratidão também. Não vai valer a pena, porque isso vai lá para a minha conta. Né? Isso vai lá para a minha conta. E a questão 937 é muito enfática. Ele fala, o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Ou seja, como o seu coração foi ingrato, ele vai topar com vários outros ingratos também. Então, para que ficar nessa ingratidão eterna? Melhor mudar. E se eu posso mudar, eu vim para mudar a mim mesmo. Então, que eu comece fazendo diferente a partir de hoje, a partir de agora. Hoje, eu quero ser mais humilde. E esse é meu propósito. Eu não sei isso, mas eu posso aprender. Eu não posso fazer aquilo, eu não sei fazer aquilo, mas eu posso aprender. Essa é a predisposição. É ter essa humildade de se reconhecer que somos falíveis, mas não queremos permanecer no erro eternamente. Pelo contrário, queremos progredir e é a condição misericordiosa que Jesus e Deus nos concedem sempre. Faça sua reflexão. Eu vou ficando por aqui, espero-os no próximo programa. Até lá! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.